Dia 17 de dezembro, devocional Fé Bíblica, confessando o que Deus diz em sua palavra. Aleluia! Um dia abençoado, um dia de plena vitória, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, queridos e amados, estamos falando sobre confissão, a importância da confissão, o poder da confissão. Temos visto que através da confissão nós experimentamos aquilo que Jesus já fez por nós. Paulo fala algo surpreendente em Romanos capítulo 10. Ele inicia o capítulo falando sobre a rejeição que os judeus tiveram com relação à justiça que vem pelo Evangelho. Eles rejeitaram a justiça de Deus que vem pelo Evangelho e estabeleceram sua própria justiça através da lei. Então Paulo faz a comparação e mostra a diferença entre a justiça que vem da lei e a justiça do Evangelho. A justiça que vem da lei diz: se o homem cumprir todos os mandamentos, será justo. E é algo impossível. Então, a lei não justifica. A justificação da lei está baseada na obra do homem, naquilo que o homem faz, naquilo que ele tem que fazer para adquirir a justificação, a salvação. A justiça do Evangelho está baseada em o que Jesus fez, a salvação que Jesus providenciou para nós. Então, como o homem não consegue ser salvo, ele precisa receber a salvação. O problema do homem é um problema de essência, de natureza. Ele tem uma natureza pecaminosa, ele tem uma natureza rebelde. A lei santa foi dada ao homem pecador. Então, o homem pecador não tem condições de cumprir toda a lei. Ele precisa receber a salvação, receber a vida de Deus. E Paulo diz que o meio de nós recebermos a vida de Deus, o meio de nós recebermos a salvação é através da fé. A justiça do Evangelho, ela está baseada no que Jesus fez. Jesus criou uma realidade espiritual, uma nova realidade. Ele pôs fim a toda uma situação criada por Adão. Ele eliminou a antiga criação em sua cruz. Ele eliminou o direito e a autoridade que Satanás tinha sobre os homens. E ele trouxe à tona uma nova criação. Estamos falando de coisas espirituais, de realidades espirituais. Não estamos falando de teoria ou de doutrinas, mas de realidade espiritual. Se você não entender isso, você não vai concordar com o Evangelho. E muitos dizem, bem, a pessoa matou, roubou, a pessoa fez um monte de coisa errada, agora ela diz que se arrependeu e diz que crê em Deus e confessa que está tudo bem. As pessoas falam assim porque não entendem. Nós não estamos falando de teoria, da pessoa abraçar uma nova doutrina. Nós estamos falando de uma experiência espiritual. O que matou, o que roubou, o que aprontou, ele passa por uma experiência espiritual e acontece uma mudança em sua natureza. Sua natureza é mudada, é transformada. Isso é uma realidade espiritual trazida pelo Evangelho, trazida pela obra do Senhor Jesus. Então não é uma fé teórica, não é uma teoria, é um poder, é uma capacitação espiritual, é uma vida nova que o pecador não tem, que ele recebe. Mas você pode dizer, bem, eu não vejo isso funcionando na vida de muitos crentes, até mesmo na minha vida, eu não vejo isso funcionando. Por quê? Porque os homens misturaram o Evangelho com a religião.
misturaram a justiça pela fé com a justiça pela lei. Ele diz, você tem que crer, sim, para receber, mas também você tem que fazer alguma coisa. Você tem que dar a sua parte, você tem que fazer um pouquinho. Eles misturam. Houve uma mistura. Esse é o grande erro. Nós não temos que fazer nada em termos de justificação, em termos de salvação, em termos de mudar a nossa natureza. Nós não temos que fazer nada, nós temos que receber e descobrir e conhecer como que nós recebemos. E o meio de receber, o meio de experimentar é através da fé, é através da confissão. A confissão libera a fé. O que é confissão? É crer e confessar que aquilo que a palavra diz é verdade. É crer e confessar a realidade espiritual trazida pelo Senhor Jesus. Bem, eu estou preso. Vamos dar um exemplo. Eu estou preso por um pecado. Eu estou preso por um mau hábito. Eu não vou lutar, não vou me esforçar. Eu não vou tentar livrar do mau hábito. Eu vou receber a cura. Eu vou receber a libertação. Como que eu recebo? Sabendo que Jesus já me libertou. A palavra diz em Romanos 6,14 que o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Debaixo da lei é o homem tentando cumprir a lei, é o homem tentando deixar de pecar, se esforçando para não pecar, lutando contra o pecado. Isso é debaixo da lei. Debaixo da graça é o homem receber a libertação, é o homem receber a salvação, é o homem receber a ação de Deus. Deus atua nele, Deus opera nele, Deus o transforma. E eu recebo a graça, e eu me coloco debaixo da graça através da fé. E a confissão é o meio de eu liberar, de eu manter a minha fé. O que eu estou falando? O que Paulo ensina em Romanos 10? Jesus já fez. Agora eu preciso receber. E como é que eu recebo? Confessando. Eu tenho que declarar que aquilo é real. Eu tenho que declarar que eu estou liberto do pecado. E não tentar vencer o pecado. E não sucumbir debaixo da condenação, debaixo da culpa, debaixo da depressão. E tentar por mim mesmo vencer o pecado e agradar a Deus. Eu estou no caminho da justiça da lei. Eu tenho que abandonar esse caminho e entrar no caminho da justiça do Evangelho, que é a justiça que do início ao fim é pela fé. Então a confissão é o homem se agarrar nas verdades da Bíblia Sagrada, nas verdades da Palavra de Deus. A confissão é você declarar e você manter firme declarando aquilo que a palavra diz a seu respeito. Quando você confessa com fé, mantém a sua fé na sua confissão, aquilo que a palavra diz vai se materializar em sua vida. Bem, nós pegamos o exemplo de Abraão, lá em Romanos 4:17, e pegamos também o exemplo de Pedro. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. Isto é um exercício de fé. Isto é um exercício da confissão, declarando as coisas que não são como se já fossem. Como é que eu vou receber a salvação? Crendo com o meu coração que aquilo que a palavra diz é verdade. Crendo com o meu coração no poder salvífico, no poder de Jesus de me salvar, no poder do Evangelho. Crendo e confessando que eu sou aquilo que o Evangelho diz que eu sou. E a minha luta é uma luta de fé. O meu combate é o combate da fé. É permanecer firme na confissão, não arredar o meu pé, não deixar ser levado pela circunstância, não tentar eu querer resolver, eu tentando ser livre do pecado, eu tentando me salvar. Não, esse é o caminho de fracasso. Eu tenho que me manter firme na fé, na confissão. Então Jesus trocou o nome de Simão para Pedro. Mas será que Pedro
instantaneamente se tornou alguém com as características de uma rocha, sólida, estável, inabalável? Não, claro que não. Por longo tempo ele continuou a agir como um junco que dobra a maneira que o vento sopra. E mesmo assim, Jesus continuava chamando-o de Pedro. Jesus também chamava as coisas que não são como se já fossem, do mesmo modo que o Eterno fez com Abraão. Então aqui nós temos uma lição muito importante. A confissão da fé não é algo mágico, não é confissão positiva, né? O poder das palavras, ou o poder da energia mental, ou o poder positivo. Não é nada disso. É uma coisa mágica. Levou tempo para Simão se tornar Pedro. E Jesus manteve a confissão, Jesus não desistiu, não mudou o apelido dele. Não, você não vai ser mais Pedro, não, você não tem jeito. Jesus não fez isso. Jesus manteve o nome Pedro. Pedra, sólido, estável, inabalável. Manteve a sua confissão. Então aprenda, não estamos falando de mágica. A confissão da fé, a confissão da salvação, a confissão da palavra de Deus não é mágica. Você vai fazer um plim-plim e tudo vai se transformar. Tudo vai ser mudado em sua vida. Não é isso. A confissão da fé é apropriar-se das realidades espirituais. Isso tem um período, porque até a sua fé se agigantar, até a tua fé amadurecer, até a tua fé realmente agarrar aquela realidade espiritual. Isso leva um tempo, tem um processo. Mas o importante é você manter-se firme na confissão. Entenda o que eu estou falando. A confissão traz a realidade espiritual. Entenda o que eu estou falando. Como ser salvo pela confissão. Como é que eu sou salvo? Ou seja, como é que eu experimento o poder de Deus, experimento o que Jesus fez por mim? Pela confissão. É isso, é só isso. O homem tem que receber, o homem precisa receber. E não é mágica. Continue confessando, continue crendo. Estabeleça-se naquilo que a palavra diz a seu respeito. Não olhe para os lados. Você vai cair, você vai tropeçar, mas levante-se e continue. Aconteceu com Pedro. Pedro caiu várias vezes, Pedro tropeçou várias vezes. Aquela vez que ele andou sobre as águas, Jesus falou, venha, e ele foi, mas no meio do caminho, ele reparou um vento forte, e ele viu que estava andando sobre as águas, e ele voltou para o natural, e ele começou a afundar, mas ele gritou, Senhor, salva-me. Veja a inconstância de Pedro. Ele teve um ato de coragem, de se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. E Jesus falou, vem. E ele saiu do barco, ele começou a andar sobre as águas. O Pedro, corajoso, mas a coragem dele desapareceu. Ele era instável. Ele não era firme. E ele começou a afundar. Outra vez ele disse para Jesus, eu não vou te abandonar, todos podem te abandonar, mas eu estou pronto a ir contigo até o fim, até mesmo ser preso, ser morto contigo. E na hora H, ele negou 3 vezes e jurou que não conhecia Jesus. Então veja a inconstância de Pedro. Ele continuou se comportando como Simão o tempo todo que esteve com Jesus. No entanto, ao longo do seu comportamento tipo Cana, Jesus manteve chamando de rocha. Jesus manteve a sua confissão. Jesus manteve-se chamando rocha, Pedro, pedra. Até que um dia começou a se enraizar, a enraizar-se nele aquilo que Jesus declarou. Aquilo que Jesus viu e declarou começou a se tornar uma realidade na vida de Pedro. Como é que você vai receber aquilo que Jesus já fez por você, que já está pronto, que já é uma realidade no mundo espiritual?
é você manter a tua fé no que a palavra diz e confessar. Você é salvo pela confissão. Você recebe a cura divina pela confissão. A palavra diz que Jesus levou as nossas enfermidades, mas há um meio de receber o que Jesus levou, é através da confissão. Através da confissão você é livre da dívida, da escassez, da pobreza, porque Deus é o Pai que supre as nossas necessidades. E como é que eu sou salvo? Pela confissão. Mantenha-se confessando, mantenha firme confessando aquilo que a palavra diz que você é, que você tem e que você pode fazer, porque a salvação vem pela confissão. Confissão é receber o que Jesus já fez por você. Um dia abençoado, até outra vez nos encontrarmos, lembrando sempre que em Cristo Jesus, Deus já te abençoou rica e abundantemente.